Já é frequente essa picuinha do vereador para comigo. Qual vereador? Vereador Wagner, tá? Por algumas vezes ele já tentou montar chapa no sindicato, sendo que nem servidor ele não é, tá? E das 2 últimas vezes que ele tentou, ele perdeu. Então essa picuinha pessoal dele já vem há algum tempo. Porém, o que ocasionou esse episódio, eu acredito, que tenha sido uma tentativa de agressão que eu tive já há algum tempo atrás dentro da Câmara. De agressão física? Agressão física. E isso ficou. Ele guardou no coração dele. Eu não fiz nada, não toquei nada para frente. Mas deveria, tá? Deveria tê-lo feito. Se eu tivesse feito, talvez não tivesse acontecido isso nesse momento. E agora, ontem estive na Câmara Municipal por conta do projeto que ia ser votado dos 14%. E estive falando com alguns vereadores e eles já tinham me falado que não ia ser aprovado, mas que ia ser votado ontem mesmo. Então estive pessoalmente na Câmara, coisa que eu não tenho feito mais por conta desses embates, principalmente com esse vereador, que não me desce, não adianta, ele não tem jeito para ser vereador, tá? A função de vereador não serve para ele. E ele gratuitamente atacou a entidade sindical, que não estava em discussão no momento. A discussão era dos 14% da nossa Previdência. E ele queria me agredir, agrediu e queria que eu ficasse quieto. Segundo ele, diz que o sindicato não fez nada para defender a categoria. Está aqui, Ellen, nas minhas mãos, os 2 ofícios protocolados, um no dia 4/8, assim que eu tomei ciência do projeto que estava na Câmara, e fiz uma reiteração no dia 9/8, tá? Em nome do presidente da Câmara e vereadores. Então, se ele tivesse olhado no e-mail dele, ele ia ver que eu já fiz alguma coisa assim. Você pediu uma reunião com os vereadores para... Isso, para deixar ele ciente de todo o prejuízo que a categoria está tendo em termos de parcelamento de dívida do SASEMB, cálculo atuarial, processo seletivo, contratos, folha de pagamento. Esse era o meu intuito de sentar com eles, para deixar bem claro que enquanto não se resolver a questão do concurso público e da contratação do processo seletivo, o nosso centro de previdência vai continuar falindo. Tivemos agora recentemente em Taquaritinga os aposentados sem receber o pagamento por conta disso, tá? O bebedouro corre esse risco? Corre. Desde 2005, quando fundou o SASEMB, nós estamos pegando no pé dos prefeitos e da doutora Edna para efetuar o pagamento em dia. E é engraçado que o do servidor é descontado e é repassado. Já que consta na lei orçamentária o repasse do SASEMB pela prefeitura, por que não estão fazendo? Aí depois de algum tempo eles vão lá e parcelam essa dívida. E aí não paga de novo. E não paga de novo. Tanto é que dos 8 anos do ex-prefeito Fernando Galvão, 7 deles foram rejeitados pelo Tribunal de Contas do Estado, e na maior parte das vezes por esse motivo, né? Pelo que está acontecendo com o SASEMB. E aí, Ellen, fica difícil para nós, porque a gente faz a denúncia, a gente faz os ofícios, faz as reclamações. Fui diversas vezes na Câmara Municipal falar sobre esse assunto, tá? Mas para eles a entidade sindical não tem muita importância. Eu ia perguntar isso. Na verdade, assim, a gente ouve várias falas a respeito do sindicato.
Tem gente que chama o sindicato de pelego, que arrega. Falam, por exemplo, que o sindicato não faz nada. Falam que você, como presidente, e alguns diretores recebem por participar de algumas comissões e por isso que não briga. Enfim, está passando batido, o sindicato não faz nada e a gente percebe uma clara intenção de enterrar o sindicato. Eu queria que você falasse a respeito disso. Inclusive, você estava me contando até aqui agora há pouco que um vereador perguntou para você se você estava rico realmente, se você estava levando alguma vantagem nisso tudo. Correto, Ellen. O que acontece? Tanto eu, quanto o Avi, quanto o Amarildo, que estamos afastados pelo sindicato, nós temos várias percas, tá? Perca de hora extra, adicional noturno, gratificação de adicional de periculosidade. Vocês não têm nada disso? Recentemente que a gente conseguiu mudar a legislação do adicional de periculosidade que a gente começou a receber. Mas nós perdemos as horas extras e perdemos o adicional noturno, tá? E com isso, a legislação ela é bem clara. Todo mundo que participa da comissão de negociação salarial tem direito a um percentual, tá? Então não é uma bondade do prefeito com vocês? De forma alguma. É lei? É lei. Tá. É lei. Tanto que, quando nós fomos para o sindicato, nós ficamos, acho que uns 8 anos sem receber, que a gente não tinha conhecimento dessa lei, tá? E aí depois nós tomamos conhecimento e requeremos do prefeito que fosse pago para nós. E agora ele paga? Agora ele paga. Se ele quiser tirar, ele pode? Não pode. Ah, tá. Tá? Não pode tirar porque é uma lei. Então é o que eu falo para todo mundo. Às vezes o pessoal vem falar sobre o pagamento. É 20% que a gente recebe. A perca de hora extra nossa ultrapassa muito esses valor, 20%. Né? Entendeu? Então, se é um direito nosso, está em lei, por que nós temos que brigar pelo direito de todos os outros da categoria e deixar o nosso do lado? Não tem sentido. Não é justo, entendeu? Até porque a nossa perca é muito grande para estar correndo risco de vida. Como você sabe, a gente já tem ameaça de morte, tá? E é o que eu falo para todo mundo. Se eu fosse ligado à prefeitura, recebesse alguma coisa pela prefeitura, eu não estava sendo ameaçado de morte, não teria recebido ameaça de morte. Eu estava de boa, tranquilo. Você está rico? É o que eu falo para todo mundo. Eu canso de falar, em vez de falar para os outros, falam para mim. Porque da mesma maneira que eu consegui os meus bens, eu vou conseguir mais um pouquinho em cima dele, levantando um processo de falso testemunho em cima dele. Mas ninguém fala para mim, tá? É o que eu falei para determinada pessoa. A diferença é que eu não bebo, não fumo e administro bem os meus bens. O meu salário eu administro muito bem. Então eu não tenho culpa se as pessoas não conseguem fazer isso com o deles, tá? Então essa é a parte da riqueza que eu tenho. Saber fazer as coisas e investir da maneira correta. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha vida tranquila, eu consigo viver com o pouco que ganho. Tem gente que quer viver com o que não ganha. Por que a gente fica com essa impressão que o poder público quer enterrar o sindicato? Não participa de nada. Eu me lembro que a respeito daquela reunião com os professores, que o sindicato não foi chamado. Sim, Ellen. Inclusive falei com o diretor do RH, falei na secretaria e não me autorizaram a entrada, porque diz que a reunião havia sido pedida pelos vereadores, tá? Da mesma maneira, Eli, que estão fazendo agora uma audiência pública na quinta-feira e convidaram todas as entidades de Bebedouro. Relacionadas aos professores e servidores. Menos a entidade que realmente representa a categoria, que somos nós. Peraí, então você está me dizendo que o teu problema é na Câmara? Deve ser na Câmara, porque para mim ser agredido toda vez que eu vou à Câmara, tá? E deixar bem claro que não são todos os vereadores, tá? Deixar bem claro, porque às vezes, eu já tive problema com o Chanel, já tive problema com o Jorge, porém nenhum dos dois que foram à tribuna tocou no meu nome. Por quê? É o que eu falo para todo mundo.
Nós vamos discutir a parte política? Vamos discutir a parte política. Tá? Mas com honestidade, com caráter. E isso, eu não posso falar do Chanel, não posso falar do professor Jorge, que sempre foram políticos comigo. Tá? Não posso falar. Eles subiram na tribuna, fizeram o que eles tinham que fazer, falar sobre o projeto. O vereador Wagner está assistindo aqui conosco essa live. Bom dia, vereador. É bom ele ouvir mesmo, porque quando ele sobe na tribuna, a gente não pode nem sorrir. Agora, sorrir é proibido dentro da Câmara Municipal. Tá? Atacar as pessoas na tribuna é muito fácil. Por quê? Porque a gente não pode nem sorrir, quanto menos falar, se defender. Então, já que ele está ouvindo, pede para ele olhar no e-mail dele os 2 ofícios que eu encaminhei pedindo reunião com os vereadores para discutir sobre os 14%. E pergunta para ele se ele sabe alguma coisa sobre isso, se ele sabe sobre os episódios anteriores que levou o nosso SASEMB à falência. Por que o senhor foi retirado pela guarda da Câmara? É isso que eu ainda não entendi. O que o senhor fez que levou o presidente, porque é o presidente que faz isso, né? É o Shelley. Sim, eu também não entendi qual foi a atitude do Edgar, porque em momento algum eu abri a minha boca, até o momento onde ele começou a me agredir verbalmente de cima da tribuna. Porque quem atacou a minha pessoa foi ele. Então, pelo o que dispõe no regimento interno, ele deveria ter chamado a atenção do vereador em estar atacando alguém que estava na tribuna. Porque a tribuna não é para você atacar as pessoas, é para você fiscalizar e defender o patrimônio público. Mas o que o senhor fez? O senhor reagiu? O senhor gritou? Simplesmente eu levantei e falei, você está equivocado, tem 2 ofícios meus aí pedindo reunião com vocês, como que o sindicato não faz nada? Aí ele pediu para o Shelley me tirar da sessão. Para não criar um atrito entre a Guarda Civil e a minha pessoa, eu acabei por sair, mas não deveria ter saído. O vereador Wagner está perguntando assim, não é o Wagner, é a nossa família. Bom, está dizendo o seguinte, pergunta se ele ganha a periculosidade que os guardas recebem e pergunta quanto que são de gratificação que ele recebe, se ainda acredita que ele vai brigar por funcionário. A periculosidade é dada a guardas em atividade. Essa pessoa está equivocada, tá? Se ele for ver, a periculosidade é pelo risco que você corre ou correu, tá? Se essa pessoa não sabe, eu sou guarda civil, fiz apreensões, tá? Recebi ameaças de morte enquanto estive na guarda municipal, tá? E a legislação me permite receber esse valor, tá? Como se a atividade estivesse. Entendi. Então, se é um direito, se eu corro o risco, teve policiais militares, tá, que aposentou e perdeu a vida depois por ameaças feitas anteriores. Verdade. Então, eu também tenho as minhas ameaças, então, tenho meus riscos. É direito, é lei. Tá? É direito. Agora eu quero saber o seguinte, indo mais para a parte prática. Vocês do sindicato, vocês não foram convidados para participar dessa audiência, mas vocês vão. Sim, a audiência pública ela é aberta a todos e nós, como representantes da categoria, vamos estar lá. Não sei se vão deixar nós entrar ou se vão expulsar nós de novo, porém estarei lá.